E aí, pessoal do Tanta, quarta-feira, dia de falar sobre cidadania. Hoje vai ser um vídeo bem curtinho, que eu queria fazer uma reflexão com vocês aqui. A gente está procurando sempre quebrar nossas séries, né? A gente prometeu hoje falar sobre as 3 peneiras de Sócrates, porque a gente está fazendo uma série sobre fake news. A gente está fazendo uma série contra essa mania que se tem de ficar repostando coisas na internet, em redes sociais, né? Sem a devida reflexão, sem senso crítico. A gente está fazendo uma série inteira sobre isso, para ver se a gente ajuda as pessoas a refletir sobre a desnecessidade disso. Mas a gente combinou aqui no canal, de uma forma geral, que a gente interrompe as nossas séries, né, como a discografia do Iron Maiden lá nos programas de música, quando existe um fato novo, um fato atual, que mereça a nossa reflexão, nosso comentário. Então, eu queria hoje comentar com vocês uma coisa que está rolando essa semana. Rapidamente aqui um quiz. Quiz do Tanta. Presidente que recebeu impeachment nos Estados Unidos e teve seu mandado impedido foi o Richard Nixon, certo? Errado. Presidente no Brasil que teve seu mandato impedido pelo impeachment. Fernando Collor, certo? Errado. A gente se flagra, surpreende como a gente sabe pouco de história, né? Houve 3 tentativas de impeachment nos Estados Unidos e 2 no Brasil. Mas efetivamente, colecionando todas essas situações lá e aqui, efetivamente só teve um presidente que teve seu mandato impedido, que foi recentemente, foi a Dilma Rousseff, aqui no Brasil. Foi a primeira vez, estamos aí com o nosso universo restrito aos Estados Unidos e Brasil. E vocês já vão entender por que eu estou fazendo essa comparação. Que um presidente teve seu mandato impedido via impeachment, ou seja, via a Casa do Povo, via parlamentar, né? O impeachment ele é um mecanismo, uma ferramenta de parlamentar. Não se esqueçam, tá? O Congresso ele tem, além da função legislativa, que é o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, Câmara e Senado, criar leis, editar leis, aprimorar leis, respeitando a Carta Magna, que é a Constituição do país, lá da Assembleia Constituinte. O Poder Legislativo também tem o importante dever de fiscalizar o governo executivo, né? Então, nossos fiscais, nossos olhos no governo, para ver se o governo não vai tomar nenhuma medida abusiva, né, ou autoritária, ou anticonstitucional mesmo, como alguns governos tentam, ou alegam, ou exaltam ideias assim, está lá o fiscal, o povo como fiscal representado no parlamento. Então, o impeachment é uma ferramenta parlamentar para, digamos assim, fiscalizar ao máximo, ou seja, editar o castigo máximo a um presidente. Se o senhor a senhora está impedido de exercer seu mandato, mesmo tendo sido eleito pelo povo, porque está com uma incorreção, está desalinhado com a sua função como mandatário do executivo. Olhem, observe que é uma ferramenta tão grave, não é um expediente ordinário, né, para ficar tira-bota. É uma coisa tão grave que é preciso um subsídio muito forte, e existe a previsão legal desse subsídio para que se tire um presidente do cargo. Afinal de contas, o presidente também é representante do povo, porque também foi eleito por ele, né? Aqui é um vídeo curtinho. Eu queria trazer para vocês a reflexão do que está acontecendo agora nos Estados Unidos. É o 3º presidente que se tenta tirar via impeachment lá. Antes foi o sucessor de Abraham Lincoln, o Andrew Johnson, né? Não por ter sido o sucessor do Abraham Lincoln, quer dizer, o Abraham Lincoln foi tirado de uma maneira menos sutil, né? do poder, foi assassinado, né? Com o J. Kennedy. E o Andrew Johnson não, ele já ao final do seu mandato, houve uma tentativa de impeachment porque ele teria descumprido um aspecto legal, mudado seu secretário da guerra, ele não deveria ter poder disso, e ele ameaçou, ele tentou destituir o seu secretário de guerra. Isso lá há 2 séculos atrás, nos Estados Unidos era considerado ilegal, mesmo pelo mandatário do executivo, e ele sofreu impeachment, um processo de impeachment. Porém, tramitou o processo de impeachment dele também, como o do Trump, recentemente, dessa semana. Passou pela Câmara, mas não passou, não foi exitoso no Senado. Houve uma nova tentativa e passou. O Bill Clinton, lá o rapaz, o democrata da estagiária, aquela fofoca, em que o mundo ficou discutindo se o chefe da nação mais
poderosa do mundo tinha ou não tinha tido um caso extraconjugal com a estagiária da Casa Branca. Então, digamos assim, pela falta de decoro, o Bill Clinton também foi, não pela falta de decoro, mas por ter ocultado e obstruído a justiça na apuração das evidências sobre esse caso muito importante, o Bill Clinton também quase sofreu impeachment, também tramitou impeachment. E agora o Donald Trump, presumido abuso de poder e por obstrução da justiça também na condução de uma investigação sobre ele próprio. Né? Ou seja, na verdade envolvendo o Bender lá, mas assim, de seu interesse. Observem que não é lícito, certo? Um agente do poder público se utilizar da circunstância, do poder circunstancial que tem para interesses próprios ou para se proteger, para se blindar. Aí você vai falar assim, mas e o Richard Nixon? O Richard Nixon, por causa do escândalo Watergate, ele nem chegou aí a impeachment. Ele pediu renúncia antes da votação. Então, o seu caso foi arquivado. E aqui no Brasil também. Com a peculiaridade, aí a gente vai falar o seguinte. Por que eu estou trazendo essa discussão hoje? Eu não considero que a democracia americana seja melhor que a nossa. Nem que a democracia de país nenhum. A democracia brasileira é mesmo uma das democracias mais sofisticadas do mundo. É bem desenvolvida. Até porque a gente sofreu bastante com sistemas autoritários a vida inteira dessa nação, considerando que ela tenha começado em 1500 com a invasão dos portugueses. Mas a questão é que a gente tem defeitos grosseiros de cumprir regras, de disciplina às regras. A gente subverte e aceita. Porque se for, digamos assim, popularmente aceita, a subversão é assimilada. Quer um exemplo? Ninguém aqui tem dúvida que ser republicano é uma questão de ordem, ser progressista. Ok, beleza. Mas a proclamação da nossa república foi uma subversão. Estava estabelecido um império. Você não vai proclamar a república sem negociar com o imperador. Senão é uma subversão. Né? Ou pelo menos anunciar. Não, simplesmente Marechal Deodoro, que era um colega, inclusive, de Dom Pedro II, um homem de confiança, foi envolvido lá numa trama de fofocas na Praça 15 de Novembro, lá no Rio de Janeiro, e declarou a proclamação da República. Como era de gosto popular, acatou-se. Mas a verdade é que foi uma intransigência. Né? Bom, então veja só. Aqui, quando o Fernando Collor pediu renúncia, o seu processo de impeachment, assim como o do Richard Nixon, tinha que ter sido arquivado. Mas votou-se a cassação dos seus direitos políticos. Olha, eu não estou defendendo o Fernando Collor, por favor, não me coloquem nessa casinha, mas entendam, a regra é essa. Se o cara pediu renúncia, o processo é arquivado. Mas o processo não foi arquivado. E sim, votou pela cassação dos direitos dele. Não poderia ter se votado pela cassação dos direitos políticos do Fernando Collor, uma vez que ele renunciou, isso está estabelecido na regra. Olha, a mesma coisa se verificou no impeachment da Dilma Rousseff. De novo, não me confunda. Não sou um apoiador da Dilma, muito menos do governo desastroso dela. Eu fui oposição ao governo da Dilma, acho que o Brasil todo. Inclusive pessoas menos politizadas que a gente envolvido nesse debate, fizeram aí um monte de vai pra rua, de bate-panela, manifestações populares, para criticar aquele governo. Mas o impeachment da Dilma, vocês notaram que os parlamentares não discutiram o mérito da questão? Afinal, houve ou não houve crime de responsabilidade ou improbidade administrativa na assinatura lá do que se acabou entendendo como, convencionando chamar comumente de pedalada fiscal? Era, afinal de contas, precisava de um comando do Congresso Nacional ou não? Era discricionário do Poder Executivo? Nada disso foi discutido. O que a gente viu no impeachment da Dilma foi: pela família, por Deus, pelo meu coração e a minha bunda. Sim. Ou então, contra Eduardo Cunha, que está sentado aí, é um larápio, vai ter sua vingança, a sua justiça também. Não! A discussão nunca foi o mérito da questão. E é aí que eu quero chamar a atenção para vocês. Mesmo uma democracia que eu não considero mais desenvolvida que a nossa, pelo menos no seu impeachment, no impeachment do Donald Trump agora, vocês notaram
Os caras votaram o mérito da questão. Foi o mérito que foi votado. Não foi essa família, não foi o Palhaço Bozo, não foi o suco de laranja, não foi as commodities, não foi a Ibovespa, nada disso. Foi discutido o mérito da questão. Eu posso até concordar com vocês que, na verdade, se você olhar bem o placar, parece que o mérito foi colocado de lado, porque quase todos os democratas votaram a favor do impeachment do cara e quase todos os republicanos votaram contra o impeachment. Tipo assim, o que prevaleceu no final foi em que partido eu estou, né? O placar traduz bem essa falta de sintonia com a discussão. Mas, pelo menos, a gente não teve aquele show de horrores e, digamos assim, flagrante exibição de falta de compromisso com as questões do país, que foi aquele circo do impeachment da Dilma Rousseff, com todo mundo votando por tudo, menos pelo que interessava. De novo, pessoal, isso vale para a gente aqui também. Vamos baixar as bandeiras, o discurso panfletário, essas dicotomias de vermelho contra verde. Vamos falar sobre a agenda de país, proposta de país. Aqui no canal a gente já tratou de proposta para reforma educacional, reforma da Previdência, reforma tributária. E vamos evoluir essas questões. Vamos debater. É YouTube, é nós aqui, ó, eu e vocês aí. Beleza? Então vejam só, fica a reflexão para o impeachment do Trump aí. Um belo exemplo de como se fazer o impeachment, discutindo o mérito da questão e não baboseiras, hipócritas e demagogas, como a gente viu no nosso circo de horrores aqui no Brasil. Beleza? O que vocês acham? Lá é melhor que aqui? Lá é tão ruim quanto? A opinião de vocês no Tanta!